Marcelinho, olha o escanteio venenoso, Henrique entrou, gol do Corinthians, Henrique, no comecinho do jogo, escanteio forte, falhou a zaga, Henrique aproveita e faz de 1-0. Enfiada de bola para o Rivaldo, vamos ver o pique do Rivaldo, chegou primeiro, na frente do zagueiro, o drible, em cima do Paulão, cruzamento, Marcelinho batendo pro gol! Lozano, fios e cabos elétricos conferindo. Salve, salve, rapaziada do Mundo das Perguntas. É uma honra muito grande participar. Quem não me conhece, meu nome é Fabrício Bosio, sou jornalista, jornalista esportivo desde sempre. Comecei minha carreira na Rádio Bandeirantes em 99, trabalhando com alguns nomes que me ensinaram muito. Entrei como rádio escuta na Rádio Bandeirantes, com alguns nomes que me ensinaram muito, como o Zé Paulo de Andrade, que fazia ali o Pulo do Gato, a galera toda do Primeira Hora. Entrei para fazer jornalismo esportivo, mas quando você trabalha em rádio, você faz tudo, né? E do rádio, o Ricardo Capriotti talvez tenha sido o grande nome que me abriu as portas. Depois, na sequência, como produtor, trabalhei em alguns programas com Roberto Avalone, com Jorge Cajuru, com essa turma toda. E ali no começo dos anos 2000, isso foi em 99, né? No começo dos anos 2000, 2002, 2003, mais ou menos, o Ricardo Capriotti foi para a TV Record e me fez um convite se eu queria ir com ele. E eu fui para a TV Record, isso em 2002 ou 2003, eu não me recordo. E fiquei na Record por quase 20 anos. Saí da Record em 2000, no meio da pandemia ali, eu saí da Record. E fui para a ESPN. Nesse intervalo de tempo, trabalhei também na TV Bandeirantes, no Donos da Bola, né? Foi junto com o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Eu era ele uma espécie de um braço direito dele ali, um editor executivo, um subeditor, porque nós dois, tem até aqui, nós dois escrevemos o livro do Neto, né? Foram 2 edições. Foi a primeira edição que a gente escreveu, a gente lançou. Essa aqui é a primeira edição que a gente escreveu e lançou em 2002. E essa foi a segunda edição, com um pouquinho com outras informações, que a gente lançou em 2012. E por essa proximidade toda com o Neto também, a gente acabei participando do Donos da Bola, e depois fui para a ESPN no meio da pandemia, e estou na ESPN desde 2021, são quase 4 anos dirigindo o programa que antes era o ESPN FC, que é apresentado pelo João Guilherme, o flamenguista João Guilherme, depois pela Dani Boaventura, outra flamenguista, Dani Boaventura, os dois estão hoje na TV Flamengo, então não tenho medo nenhum de dizer o time que eles torcem, apesar de que era claro o time que eles torciam. Mais 2 brilhantes profissionais que me ensinaram muito também nos canais ESPN. Eu continuo lá fazendo o programa que agora chama Equipe F, com apresentadores como William Tavares, como André Pirral, como Felipe Mota, Oswaldo Pascoal no comentário, com o Tetra, né, o Zinho no comentário também, e o Zé Elias, grande José Elias, que estreou no Corinthians no dia 7 de setembro de 1993, Corinthians 2, Cruzeiro 0 no Mineirão, gols de Leandro Silva e Tupanzinho. Zé Elias estreou, e do lado do Cruzeiro, quem fez a estreia foi de Ronaldo Fenômeno. Então, 2 estreias, para mim, marcante pelo Zé Elias, mas para a história do futebol mundial, marcante pela estreia do Ronaldo como jogador profissional aí de futebol contra o Corinthians. Mas é isso, sou um jornalista esportivo, estou aqui à sua disposição, Toninho, e também a da rapaziada que está assistindo a gente, para falar um pouquinho sobre a minha grande paixão no futebol, que é o Corinthians, e acho que o motivo de eu estar aqui é para falar um pouquinho do Coringão, Toninho. De que bairro que você é? Aqui em São Paulo, eu nasci no bairro, próximo ao Cambuci, Aclimação, próximo ao Parque da Aclimação, na zona sul de São Paulo. Meu pai é da Aclimação também, minha mãe é da Moca, e eu morei durante muito tempo na Vila Mariana, onde meus pais moram até hoje. Depois fui morar no Cambuci, depois no Ipiranga, e hoje eu moro na Vila Monumento, que é próximo ao Museu da Independência aqui em São Paulo. Assim, não tem relação nenhuma com o Corinthians em relação ao bairro que eu moro, ao local que eu moro, mas é um bairro também que tem muitos torcedores do Corinthians. Como todo o Brasil. Eu vi, inclusive, que você treina no Ipiranga, né? Muito legal.
Sim, sou sócio do Clube Ipiranga, lá eu faço meus treinos. Futebol não dá para jogar mais porque o joelho já não permite, então eu tento no futevôlei, que é um esporte que não tem contato, que é na areia, e, enfim, mesmo assim, às vezes eu me lesiono, viu, Zé? E quando você jogava, que posição você curtia? Jogava de atacante, né? Jogava de atacante, até ensaiei. Tem uma foto aqui legal até para te mostrar. Isso foi quando, ó, essa foto aqui, ó. Essa foto foi logo depois que eu arrisquei ser jogador de futebol. Essa foto aqui não é num time profissional. Mas tá vendo aqui, tem o Neto, tem o Careca ao lado dele, Ronaldo, goleiro, também ao lado dele, e eu e o Cascão aqui embaixo, tá vendo? Eu e o Cascão aqui embaixo. Esse foi um jogo em 2002. Eu tentei jogar bola mais ou menos de 97 até 2001. Eu joguei no time, inclusive, que era rival. Você tá falando, eu vou até puxar, porque eu acho que tá na mão aqui, viu, cara? Deixa eu ver. Deixa eu ver se são essas fotos aqui. Tem umas fotos aqui, desculpa o improviso, meu. Imagina, Não sei se eu vou o achar. improviso sempre é saboroso. Não sei se eu vou achar onde é que estão essas fotos aqui. Bom, mas enfim, eu não sei onde estão as fotos. Eu joguei num time de forma no Júnior, depois fiquei também um tempo no profissional, um time da 4ª divisão chamado Palestra de São Bernardo, que é um time de São Bernardo do Campo, curiosamente um time com as cores do meu maior rival, com o nome do time do meu maior rival. Joguei lá por cerca de 3 anos, nas categorias de base, tive algumas oportunidades também no time profissional, mas não deu certo porque para jogar profissional tem que ser muito bom de bola, por isso que às vezes eu fico até meio cinza de criticar os caras que jogam, porque não é fácil ser jogador de futebol. Te olha assim, esse cara aí é grosso, mano. Não é fácil ser jogador de futebol. Às vezes o cara pode ter até uma técnica apurada, mas o cara tem que perseverar muito, o cara tem que batalhar muito para chegar no time profissional. E aquela foto que eu te mostrei é uma foto no Clube do Mé, que era um campo que tinha aqui em São Paulo, hoje não existe mais, que ficava ali na Ponte Cidade Jardim, hoje é o Clube Parque da Cidade, o Parque do Povo, e ali tinha um campo que era o Clube do Mé, que era um campo de várzea, numa região nobre de São Paulo, que é até uma coisa antagônica, né, uma coisa diferente, mas que era um campo de várzea em São Paulo, na Ponte Cidade Jardim, e esse jogo foi um jogo de Masters do Corinthians contra Masters da Seleção Brasileira. E por causa da proximidade minha e do Cascão com o Neto, a gente havia acabado de escrever o livro dele, e a gente tem amizade com ele até hoje, do Ronaldo também, ele falou assim, vai ter um jogo, e eu tinha acabado de jogar, eu estava em forma e tal, e eu jogava de atacante, né, eu sempre joguei de atacante, mas eu fui jogar de lateral direito, que era onde dava, né, então eu de lateral direito e o Cascão, que é canhoto, de lateral esquerdo. E caiu para eu marcar o Edu Jonas, ponto esquerda, isso foi em 2002, faz 23 anos, se o Edu hoje tem, sei lá, uns 80, ele tinha uns 60, e ele simplesmente me humilhou, né, e eu tava de lateral direito no alambrado, na grade, no Clube do Mé, todo mundo em pé vendo, vai pra cima dele, Edu, vai pra cima dele, Edu. E tomei rolinho, foi um show de horror ali eu na lateral direita, mas só de estar jogando com a camisa do Corinthians ao lado do Neto, ao lado do Ronaldo, e ao lado de um outro cara que acho que não deu pra ver na foto, que inclusive no vestiário a gente se trocando, eu falei, porra, você jogando no Coringão, hein? Vê se você identifica quem é esse cara aqui, ó. É ídolo do teu time, tá, ó. Não tá focando. Não tá focando, né? É. Careca. Careca, Rapaz. pela amizade que o Careca tem com o Neto de Campinas, o Neto falou assim, o Careca, não, eu jogo. E até eu brinquei, pô, Careca, você tá realizando o seu sonho, que é jogar com a camisa do Corinthians, hein? E ele até brincou, ele falou assim, se o Corinthians um dia tivesse bala pra me contratar, quem sabe eu não teria jogado no Corinthians. Porque o Careca, pra mim, tá entre os Big Five aí, né? Entre os 5 maiores atacantes que eu vi jogar. Mas essa é a minha pequena São história Paulo, do eles futebol. chegaram a jogar juntos, né? Ou o Não, Careca não tava mais? Não, o Neto jogou no Corinthians em 87, era o auge do Careca lá no Napoli, né? Ah, é verdade. Eles não chegaram a jogar juntos. A história a história da minha família é legal, eu contei até num podcast recente que eu fui, que a minha avó, quando chegou aqui no Brasil, quando a minha bisavó chegou ao Brasil, junto com o meu bisavô, nasceu a minha avó, e o meu bisavô colocou o nome dela de Palestra Itália, porque ele vinha da Itália e era a primeira filha que nascia aqui no Brasil, e ele colocou o nome de Palestra Itália, e a minha avó, ele foi até o cartório, o cara do cartório falou assim, não, Palestra Itália é o nome do time, pode ser Palestra Itália, então ficou Itália, o nome da minha avó era avó Itália, Dona Itália, avó Itália. E ela, durante muito tempo, ficou na bronca, até a adolescência dela, porque todo mundo, apesar dela ser Itália no RG, meu avô chamava ela de Palestra Itália, e na escola, as amiguinhas tiravam sarro dela, né? Palestra Itália, Palestra Itália. E aí, Zé, você pode imaginar o que aconteceu, o que acontece com uma italianona,
que fica brava, que fica irritada com o pai, com o nome de Palestra Itália. O que ela fez? Virou corintiana. Corintiana daquelas ferrenhas, teve 5 filhos, homens, entre eles o meu pai. Passou o amor dela do Corinthians para os meus tios e para o meu pai. E eu sou corintiano por causa dessa minha avó. A minha primeira lembrança que eu tenho de vida é a final do Paulistão de 84, Corinthians e Santos, que o Corinthians perde do Santos por 1-0, o gol do Serginho Chulapa, e ela indignada, eu no colo dela com 5 anos, e ela indignada, falando tudo quanto é tipo de palavrão, ela era uma gordona, italianona, assim, baixinha, que fazia aqueles macarrão, aqueles frango frito para todo mundo, e ela indignada, e a primeira lembrança que eu tenho de vida é eu no colo dela. Então, a partir dali, depois também continuando, por conta dela e por conta também do irmão da minha mãe, por parte, aí outra família, né, que também torce pro Corinthians, eles dois me fizeram ser o corintiano que eu sou hoje. Maravilhoso, que história linda. Você não me conhece, eu sou roteirista, sou dramaturgo, sou criador de conteúdo, e quando eu estava escrevendo muito para teatro, eu escrevi uma peça que se chama Até as Pedras da Rua Sabem que Eu Te Amo. E o mote da peça é um casal que se ama muito, mas que é separado pela ditadura militar. O cara, isso se passa em 1976, o cara recebe um convite, uma oportunidade para ir no jogo contra o Fluminense, o famoso jogo da invasão. Sim. E ele tinha combinado de buscar a namorada na porta da Unicamp, onde a menina estudava, que ela estava distribuindo uns folhetos da luta clandestina de esquerda, e ele não aparece, porque surgiu essa oportunidade. O cara falou, é agora ou nunca. E ele falou, vamos embora. E deixou ela lá, e a polícia pegou, porque ela ficou parada com os folhetos na porta da Unicamp, e é uma desaparecida. E durante a peça ele conversa com essa mulher, que ele não sabe se está viva, se está morta, e mostra o amor dele, o arrependimento dele, mas sempre pontuando que o Corinthians é acima de tudo. Eu mandei essa peça para o Juca Kfouri ler, ele adorou, e o maior orgulho da minha vida é ele ter escrito a apresentação da peça para todo mundo que eu mando, está lá a cartinha do Juca. Eu estou te dizendo isso para que você veja como o Corinthians impacta nas pessoas, mesmo que não torçam para o Corinthians. Eu sou São Paulino, nasci num lar de colorados, minha família é toda gaúcha, então eu amava o Internacional também, mas o meu time do coração é o São Paulo. Mas mesmo assim, ninguém passa incólume pela mística do Corinthians. E é isso que eu queria que você contasse para a gente. De onde vem? O que é isso? O que é o Corinthians? Porque quem olha de fora, por exemplo, eu nunca fui num jogo do Corinthians, no estádio, eu só vejo à distância o fenômeno, por exemplo, a Gaviões lutando pela democracia, defendendo causas importantes e tal. A gente olha e admira e acha bonito e vê que é diferente de tudo que tem aí. Não existe nada sequer parecido. Tem torcidas muito peculiares, muito diferentes e tal, mas como o Corinthians eu desconheço. Então, está na tua mão, está na tua palavra. Eu vou até desligar o microfone para o som ficar perfeito. Eu quero que você diga o que é o Corinthians. Bom, essa é a pergunta mais difícil de ser respondida para quem ama um clube, né? Eu acho que independente se o cara torce para o Corinthians, para o Botafogo, para o São Paulo, você definiu a tua paixão, você definiu o que significa o teu clube, é um sentimento muito atrelado à tua paixão, né? Então, assim, você fica contaminado, a resposta ela é contaminada, ela é exagerada. Enfim, mas o que eu posso dizer da minha relação com o Corinthians é algo que eu não sei como começou, eu só sei que ela existe. Eu não lembro do primeiro dia que hoje eu sou o Corinthians. Eu lembro dos primeiros momentos em que eu tive o contato com o time. O que eu sei que me fez me apaixonar pelo Corinthians e fazer o torcedor do Corinthians que eu sou foi o ano de 90, quando o Corinthians é campeão brasileiro, mas antes de ser campeão brasileiro foi um jogo no Pacaembu, Corinthians e 15 de Jaú. O Corinthians vence por 2-1 o 15 de Jaú, um gol de falta do Neto,
um gol do Valmir, centroavante, o Corinthians sai perdendo com o gol do Antônio Carlos, ponta esquerda. Esse jogo, em 90, eu tinha 10 anos, é o jogo que eu tenho na memória como a primeira lembrança que eu tenho de hoje eu sou Corinthians. Bom, mas isso não significa o que é, isso não é uma explicação do que é o Corinthians, porque o Corinthians é algo que você pensa todo dia, a todo instante. A todo instante eu penso, assim como eu penso nos meus filhos, assim como eu penso na minha mulher, assim como eu penso nos meus pais, eu penso no Corinthians todos os dias. Não tem um dia sequer da minha vida que eu não pense no Corinthians. No que o Corinthians fez ontem, no que o Corinthians vai fazer amanhã, no que o Corinthians pode fazer hoje. Então, assim, é um sentimento muito forte. É impossível eu ficar indiferente a um dia de jogo do Corinthians, seja ele qual for. É impossível. Hoje vai ter jogo do Corinthians. Eu não vou assistir o jogo hoje. Eu não quero saber quanto é que vai ser o jogo. É impossível isso. E quando você está no estádio, e aí é difícil explicar isso, porque eu não sei o sentimento dos outros torcedores, o que eu posso dizer do meu sentimento pelo Corinthians. Quando eu estou no estádio, o sentimento que eu tenho é de eu me sinto participando do jogo. Eu me sinto realmente um jogador. Eu sinto que tudo que eu, Fabrício, o que eu fizer na arquibancada pode impactar no resultado do time. E eu sinto que isso é um sentimento de todos que estão no estádio. Ninguém está no estádio do jogo do Corinthians indiferente. A não ser um cara que é convidado, um gringo, mas mesmo um gringo, cara, entendeu? A não ser um cara que é um político que está lá só para ver, assim, tirando as exceções das exceções, quem vai ao estádio para ver o Corinthians vai imaginando que tudo que ele faz vai impactar no resultado do jogo. Ele não está lá de forma indiferente, ele se entrega durante os 90 minutos. E uma outra coisa que é forte, que eu digo isso eu sempre disse em relação ao Corinthians, isso nasceu muito durante a Libertadores de 2012, principalmente. Eu não me divirto com o Corinthians. O Corinthians não é uma diversão. Eu não sinto prazer em ir ao estádio ver o Corinthians. Eu sinto amor. Eu sinto amor pelo Corinthians. Eu sinto paixão pelo Corinthians. Mas eu não sinto, que legal, eu vou ao jogo do Corinthians. Não é isso. É um outro sentimento. É um sentimento que eu não sei explicar. É um sentimento de eu vou, 1-0 e goleada. O que importa para o Corinthians é a vitória. Depende do Corinthians e depende de mim também participar do jogo. Então, não existe esse sentimento. Uma explicação que eu dou é o seguinte também, que eu falo, a comparação que eu faço. As outras torcidas vão no estádio fazer festa. As outras torcidas vão no estádio torcer. A torcida do Corinthians vai no estádio rezar. A diferença da torcida do Corinthians para as outras talvez seja essa. A gente vai para o estádio para rezar. E se você for comparar uma reza ela não é 100% uma atividade prazerosa. Você tem que abrir mão de algumas coisas para fazer uma reza, para fazer uma prece. E é o que a torcida do Corinthians faz quando ela vai ao estádio. Ela fica de joelhos torcendo pelo time, até a hora do teu joelho doer. Mas você não pode levantar que a tua oração ainda não acabou. Então, o Corinthians, pode ser que para outras torcidas isso também seja. Mas o sentimento que eu tenho de quem fala sobre o Corinthians e que não torce para o Corinthians, como no seu caso, por exemplo, e de outros tantos que nunca jogaram no Corinthians, é esse sentimento. A imagem que a torcida do Corinthians passa, e pelas atitudes que ela tem, históricas, mostra que a torcida do Corinthians ela vai no estádio para rezar, ela não vai no estádio para fazer festa. Ela vai no estádio para rezar. A festa dela é uma forma de reza, é uma forma de empurrar. A torcida do Corinthians que fica no setor norte, ela sopra a bola para a bola não entrar. E isso é real. O grito da torcida do Corinthians é para a bola não entrar, para a bola do adversário não entrar. O 1-0 para a torcida do Corinthians é uma goleada. E eu digo, se você pegar todos os títulos do Corinthians, a maioria dos títulos, tirando as exceções, é tudo por um gol de diferença. Ou empate ou um gol de diferença. E eu digo também que o 1-0 e o 0-0 moldam o caráter do torcedor corintiano. O torcedor corintiano, ontem, por exemplo, outro dia aí, né? Porque eu não sei quando é que vai passar essa entrevista. O Corinthians ganhou do Santos por 1-0. Teve um gol anulado do Corinthians. E esse gol anulado do Corinthians faz bem para a torcida do Corinthians, porque tem que ser 1-0 sofrido até o último minuto. É assim que isso molda o caráter da torcida do Corinthians, que apoia até o final. Os únicos jogos, se a gente for pegar na história, em que o Corinthians venceu por mais um gol de diferença de títulos grandes, foi a Libertadores, os 2 gols do Sheik, foi o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 98, 2-0 em cima do Cruzeiro, e uma das duas finais da Democracia, que agora não lembro qual das duas, que foi 3-1 sobre o São Paulo.
Se você pegar todos os outros jogos importantes de finais da história do Corinthians, ou é empate ou é vitória por um gol de diferença. O Mundial 0-0, o outro Mundial 1-0, todos os jogos, pode ver todos, o Brasileiro de 90 1-0, Paulista de 95 sofrido 2-1, Paulista desse ano chorado 0-0, é tudo 0-0 e 1-0. Então eu acho que isso também faz a torcida do Corinthians ser da forma que ela é, cara. Uma torcida que ela tem que apoiar até o final, porque tá 1-0. Tem que gritar até o final, porque tá 0-0. Dificilmente vai sair o segundo gol. E só saiu o segundo gol na Libertadores porque a Fiel não merecia sofrer até o final naquele dia. Ali era o dia da libertação. Ali a gente precisava desfrutar os últimos 5, 6 minutos de jogo, 10 minutos. A gente precisava olhar para o Corinthians em campo como o Corinthians campeão da Libertadores, acabando todo tipo de sofrimento, que era um sofrimento similar ao título de 77, que por sinal foi 1-0 também, gol do Basílio. Então a história do Corinthians para mim é essa. Eu acho que eu tentei explicar aqui um pouquinho do que é o Corinthians, obviamente com a paixão de um torcedor do Corinthians, com algumas emoções mais exageradas, né, Zé? Mas eu acho que às vezes é até melhor para um torcedor do Corinthians ouvir o que o outro torcedor acha da gente do que a gente falar, porque a gente fala de forma muito inflamada, né? Qual o jogo que você acha que o Corinthians jogou melhor desde que você acompanha? O jogo que o Corinthians jogou melhor? Aquela exibição de gala. Exibição de gala. Tem alguns jogos em que o Corinthians jogou muito bem, quase todos eles na mão do Tite, quase todos eles na mão do Tite. Estou tentando me lembrar aqui alguns jogos marcantes. Tem o Corinthians 3, Atlético Mineiro 0 no Brasileiro de 2015 no Horto, que foi uma partida excepcional que o Corinthians fez. Era um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Era um jogo que o Corinthians não podia nem pensar em perder, senão o Atlético ia se aproximar. Era um jogo cercado de muitas polêmicas, porque o Atlético do Leverkusen dizia que o campeonato estava manchado de muitos erros de arbitragem contra o Atlético Mineiro. E o Corinthians vai para esse jogo sem o Elias, que era um meio-campista que estava jogando muita bola. Ele toma o terceiro cartão amarelo no jogo anterior contra o Flamengo, na Neoquímica Arena. E o Tite escala o Rodriguinho de segundo volante. O Corinthians tem uma atuação excepcional. O Luca faz um gol sem pulo no final. O Malcolm faz um gol de cabeça, que é 1-0, que é um explode assim. Enfim, é um jogo marcante nesse mesmo campeonato. Tem o 6-1 sobre o São Paulo, que foi o penúltimo jogo do campeonato, mas um jogo em que de fato não valeu de nada em relação ao torneio, né? Só um jogo histórico. Tem o 7-1 sobre o Santos em 2005 no Campeonato Brasileiro, que é uma atuação de gala também do Carlitos Teves no Pacaembu. O Corinthians faz 1-0, o Santos empata e depois o Corinthians faz os 6 gols e termina o jogo vencendo por 7-1. Tô tentando, é uma pergunta que nunca ninguém me fez. Independente da importância do jogo, você diz, né? Independente se o jogo virou um título, se não virou um título, qual o jogo? Isso não importa. É aquele jogo que você saiu da frente da TV ou desceu da arquibancada encantado. Fala assim, meu Deus, como é bom ser corintiano e ver essa qualidade de futebol. E ver esse time jogando, né? E ver Eu essa não vitória. sei o que você pensa. O Corinthians que jogava mais bonito que eu vi, que eu não sou do tempo da democracia corintiana, eu nasci em 81. Dos que eu vi, era aquele timaço do Parreira, que não era um futebol vistoso, mas era um futebol eficiente, um futebol objetivo, e um time maravilhoso, né? Os jogadores... Time de 2002, né? O grande time do Corinthians é o time que tinha Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, né? Eu tô tentando lembrar um jogo dessa época que eu tenha ido ao estádio, que eu tenha visto o Corinthians jogar, que tenha sido um jogo excepcional. Tem a semifinal do Campeonato Brasileiro de 98 contra o São Paulo, que o Corinthians joga muito bem. Tem a semifinal de 99, desculpa. Tem a semifinal do Campeonato Brasileiro de 98 contra o Santos no Pacaembu. O Corinthians faz um jogo incrível também, gol do Edilson. São alguns jogos aí
que eu me recordo. Tem um empate contra o Cruzeiro, o primeiro jogo da final do Brasileirão de 98, que o Corinthians sai perdendo por 2-0. Depois o Diney entra, o Corinthians empata 2-2. Poderia ter vencido o jogo também por 3-2. Enfim, estou citando vários, porque eu não consigo. Eu estou tentando lembrar um jogo aqui específico de que, pô, esse jogo aqui. Bom, então do jogo que eu fui. Do jogo que eu fui. E que o Corinthians ganhou. E que o Corinthians foi campeão. E que marca para mim, porque eu era novo, eu tinha 15, 16 anos, eu estava no estádio, é o Campeonato Paulista de 95, Corinthians 2-1 sobre o Palmeiras na final em Ribeirão Preto. Eu fui a esse jogo, tinha 15 anos, estava atrás do gol onde o Marcelinho fez o gol de falta do Corinthians, que é o gol de empate, porque o Palmeiras faz 1-0 do lado de lá com o Nilson. Tô do outro lado de onde o Elivelton faz o gol numa pancada na gaveta. Esse jogo, eu não sei se é o jogo que o Corinthians jogou melhor, mas esse é um título que a torcida do Corinthians precisava, e mais um por um gol de diferença, empate no tempo normal e um gol de diferença. Esse era um título que a torcida do Corinthians, e eu, Fabrício, precisava. Então esse é um título para mim muito marcante, um jogo marcante. Uma das raríssimas vezes em que eu torci para o Corinthians foi essa, porque eu não aguentava mais o Palmeiras da Parmalat. Então. Acho que era um sentimento geral. Muita gente não admite, mas torceu para o Corinthians naquele dia. Só a título de curiosidade, o jogo do São Paulo que eu fecho o olho, eu vejo aquele jogo, a narração do Galvão, São Paulo e União Espanhola, na Libertadores de 94, 89 mil pessoas num dia de semana à tarde, e o Valber, nosso líder, dando um show, aquele time ajeitadinho, acertado do Pelé. Aquele time, nossa, dá saudade só de lembrar. Agora vamos para o reverso da medalha. Qual foi o dia que você teve mais ódio de ser corintiano? Porque o jogo foi terrível, o Corinthians passou um vexame horroroso, ou simplesmente só levou um vareio de bola? Cara, eu até lembrei de um outro jogo aqui em que o Corinthians não ganha, mas que eu saio do estádio batendo palma pro time, que é a Libertadores de 2013, aquele Corinthians e Boca, que é o maior assalto da história de um esporte coletivo, aquele, e não é porque é do Corinthians, é porque foi mesmo. O cara fez tudo, ali teve tudo. O Corinthians já foi beneficiado pela arbitragem? Foi, mas aquele é o maior assalto da história dos esportes coletivos, a Corinthians e Boca de 2013. Aquele dia eu saí orgulhoso do estádio, porque o Corinthians e a torcida do Corinthians jogou até o final. Agora, o jogo em que eu saí... Inclusive, deixa eu te interromper, eu entendo o teu sentimento, que o São Paulo, nessa Libertadores do União Espanhola, foi roubado em pleno Morumbi na final contra o Vélez. Então, compreendo sua solidariedade. Pode falar. Então, assim, são dois jogos que... Um é a Libertadores de 2006, Corinthians e River, que eu estava no estádio, e que o Corinthians começa o jogo, faz o primeiro gol de cabeça com o Nilmar, o jogo estava controlado, dominado, o time do River não era ruim, era um bom time, mas aquele time do Corinthians, cara, ele falava a linguagem da torcida, muito por conta do Carlitos Tevez. A gente esperava que aquele time fosse mais adiante, no período, né? Em 2006 a gente tinha essa ligação com o time. Olhando hoje, depois de 19 anos, aquele time não tinha a pegada Corinthians, não era um time que você olha e fala assim, nossa, aquele time tinha a cara do Corinthians, mas no momento que a gente estava vivendo ali, por isso que foi aquela revolta toda, da torcida invadir o campo, porque foi uma frustração muito grande. Mas o jogo, por conta da rivalidade, por conta de tudo, foi a final de 93, Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians vence o primeiro jogo por 1-0, gol do Viola, e no segundo jogo acaba perdendo. O time do Palmeiras era muito melhor que o time do Corinthians, era um time muito superior. O Corinthians teve a dificuldade de, com 0 minutos de jogo, o Marcelo e o Henrique tomam um cartão amarelo de uma maneira muito estranha. É uma falta do Henrique para cartão amarelo. O Marcelo chega para tirar o Henrique e o Zé Aparecido dá cartão para o Marcelo. O Corinthians fica com os 2 zagueiros pendurados desde o minuto 0 praticamente de jogo. E isso já tirou um pouquinho a concentração de um time contra um time muito superior. O Palmeiras faz 1-0 com o craquezinho, que hoje é meu colega de trabalho, um cara sensacional. O meu ódio por aquele time diminuiu muito depois que eu conheci o Zinho, que é um cara espetacular, um cara alto astral, um cara do bem. E aí a gente entende muitas vezes que a rivalidade, você não pode ficar com ódio de jogador de futebol, porque,
é uma coisa de paixão, de torcida, uma torcida contra a outra, das cores, do que você viveu. Então não tem como ter ódio de um jogador sem conhecê-lo, principalmente nesse caso específico do Zinho. E o Corinthians perde por 1-0. Depois tem o lance da não expulsão do Edmundo. O Edmundo faz uma falta criminosa no Paulo Sérgio na frente do Godoy, e o Edmundo não é expulso. Não estou dizendo que se ele fosse expulso o Corinthians ganharia, mas é um jogo que, principalmente naquele período, eu com 13 para 14 anos, fiquei na bronca com o Zé Aparecido, já falecido Zé Aparecido. Não sei se uma expulsão do Edmundo não mudaria a história do jogo, mas aquele é um jogo que fica marcado para mim como até como uma derrota que é uma derrota que molda o meu caráter como torcedor do Corinthians. No dia, eu tinha 13 anos, no dia seguinte eu fui com a camisa do Corinthians na escola, e não era só eu que estava com a camisa do Corinthians, não, eram muitos moleques de 13, 14, 15 anos com a camisa do Corinthians, mostrando o amor que tinha pelo clube, e aquele sentimento meu de no dia seguinte estar com a camisa do Corinthians, eu me sentia com escudo. Eu me sentia na escola com 13 anos, ali foi onde eu falei assim, não, aqui é Corinthians. Foi na derrota que realmente eu olhei e falei assim, não, eu sou Corinthians, porque não era, eu estava com a camisa do Corinthians, mas tinham outras crianças também com a camisa do Corinthians. Eu ia trabalhar, eu ia para a escola de metrô, e no metrô tinham outras pessoas com a camisa do Corinthians. Então eu olhei aquilo como, pô, eu não estou sozinho. Não tinha internet naquela época, era diferente, né? Então eu não estou sozinho, olha quanta gente está com o mesmo sentimento que o meu, e eu tinha 13 anos de idade. Então aquela derrota foi uma derrota importante também para mim. Maior craque e maior pereba da história do Corinthians. O maior craque, eu vou tirar a palavra, eu vou distinguir o craque do ídolo, porque o ídolo para mim é o Neto, meu grande ídolo no Corinthians. Eu não consigo nem identificar ele como craque ou não craque, porque a idolatria que eu tenho por ele como jogador é absurdo. O Sócrates eu não vi jogar, nem o Rivelino, infelizmente. O Sócrates eu vi muito pouco, era criança, e ele no Santos, então não vi ele na Democracia no auge, vi só vídeos e tal. Então tem o Sócrates e o Rivelino. Mas o maior craque que jogou no Corinthians, Marcelinho Carioca, né? Acho que o Marcelinho Carioca é o maior craque que jogou aí pelo Corinthians que eu vi. Eu só não coloco o Neto porque o Neto é meu ídolo, master, absurdo. Eu falar que é o Neto é que nem eu falar sobre eu falar sobre o Neto é que nem eu falar sobre o Corinthians. Eu não consigo, porque é uma coisa muito forte, é uma ligação muito forte que eu tenho de idolatria e depois de amizade. Então eu vou colocar o Marcelinho Carioca. E o pereba? Pereba, aí tem tantos, hein, meu? Tem tanto cara grosso que jogou no Corinthians. Cara, mas eu vou colocar. Porque assim, não é só ser. Porque tem muito cara ruim que jogou no Corinthians, mas que representou. E tem muito cara que tecnicamente podia ser bom de bola, mas que não representou e que ficou passeando em campo. Então, eu fico entre o Luan e o Pato. Um dos dois aí. Ou o Luan ou o Pato. O Pato, ele é uma holografia, né? Uma miragem. Você enxerga assim, momentos maravilhosos, mas se você peneirar, não sobra nada. Né? E são dois caras que tiveram tudo. Eles tiveram tudo para brilhar no Corinthians. Tudo. E assim, um cara gente boa, legal. Tudo que eu já vi de entrevista dele, eu não entendo o que aconteceu. Aquele início brilhante no Internacional se apagou. Vamos lá. Melhor e pior presidente da história. Vicente Mateus, né? Vicente Mateus, o lendário Vicente Mateus, lutava pelo clube, lutava por um aumento. Eu sei porque eu já entrevistei vários jogadores da época em que o Vicente Mateus foi presidente, e eles tinham que, para conseguir um aumento com o Mateus, era um guai, era um sufoco. E o Mateus realmente defendia o Corinthians, cara. Ele realmente ele é um espanhol, ele não nasceu na Zona Leste de São Paulo, nasceu, mas ele, se tem um cara que entendeu o que é o Corinthians e lutava pelo Corinthians como se fosse a casa, a empresa dele, foi o Vicente Mateus. E o pior presidente para mim é o Alberto Dualib, né? Porque começou com o Alberto Dualib que começa toda essa era estranha do Corinthians, né? Ele de 2005 para ele já fazia parte da direção do Corinthians ali na década de 90, mas ele traz tudo que é de pior para o Corinthians, né? Tudo que é de pior para o Corinthians começa com o Alberto Dualib de uma maneira ou de outra. Então, para mim, o melhor presidente é o Vicente Mateus e o pior presidente é o Alberto Dualib.
Técnico, melhor e pior. O melhor técnico é o seu Adeusnor, né? Eu chamo ele de seu Adeusnor. Ele disse não pro Corinthians aí 3 vezes, essa quarta vez não conta porque ele tá com problema de saúde. Isso aí não tem nem discussão, não dá nem para iniciar o debate. Mas o que o seu eu antes dessas três, dele dizer 3 vezes não pelo Corinthians, eu dizia que o Tite era o maior nome da história do Corinthians, não só o maior treinador. Porque o que ele fez pelo Corinthians, dando a Libertadores pra gente de forma invicta, ele tirou a piada que rondava em cima do Corinthians e botou a piada pro lado de lá. Não existia essa brincadeira do Mundial. Ela passou a existir depois que sumiu a do Corinthians buscar a piada no rival. E ela existe já há 13 anos por conta do seu Adeusnor. Então, para mim, ele é o maior técnico da história do Corinthians. E o pior técnico da história do Corinthians, cara, é que o Nelsinho Batista foi campeão com o Corinthians em 1990. Então, colocá-lo como pior técnico, sendo técnico do rebaixamento em 2007, uma coisa meio que compensa a outra, né? Então, o pior técnico da história do Corinthians, vamos ver, década de 90, 2002, Parreira Pen, 2004, tem o Geninho que foi campeão, se um técnico é campeão, não dá para dizer que ele foi o pior, 2003, né, 2004. Cara, o pior técnico da história do Corinthians eu vou colocar ou o Júnior ou o Passarella, um dos dois. Ou Júnior ou Passarella. O Passarella é um técnico que chega, um ex-jogador brilhante, mas que chegou numa marra tremenda no Corinthians, uma máscara absurda. E o Júnior, cara, pediu para ir embora com 1 mês de Corinthians. Como é que alguém chega no Corinthians e pede para ir embora, né? O Júnior, o capacete, um brilhante jogador, não estou misturando as bolas aqui, não estou fazendo nenhuma crítica dele em relação a jogador, porque ele foi um baita jogador, mas como técnico do Corinthians eu colocaria Júnior e Passarella. Os 5 maiores corintianos vivos. 5 maiores corintianos vivos. Depois eu estou perguntando do corintianismo da pessoa. Não se ela é importante, se ela é ilustre. Pode ser o seu Zé da esquina. Tá. Eu não sei a ordem, tá? Mas um deles é o Ronaldo, goleiro. Ronaldo Soares Giovanelli. Nascido em Itaquera, jogou no Corinthians, conhece o clube, é corintiano até hoje. Então eu coloco o Ronaldo como um desses 5 aí, eu coloco com certeza o Ronaldo, porque ele, até por conhecer ele, saber que ele realmente é um torcedor do Corinthians. Outro eu coloco o Neto, coloco o craque Neto, porque conheço também ele, sei do amor que ele tem pelo clube, sei da paixão como ele se entregou ao Corinthians e da forma como ele fala do Corinthians até hoje. Então eu coloco o Neto também, o Ronaldo. Vamos pensar em outras três pessoas aqui importantes que sempre, assim, não tem como, eu poderia colocar pessoas desconhecidas, mas é legal eu colocar pessoas que tenham alguma relevância ou pessoas que eu acho que são importantes. Por exemplo, o Dani Stubach. Eu acho o Dani Stubach um corintiano. Eu entrevistei a gente entrevistou o Dani Stubach aqui no Alambrado Alvinegro, né? Você está vendo aqui atrás, ó, Alambrado Alvinegro, que é o canal que a gente tem no YouTube. Entrevistei o Dani Stubach, as ideias dele sobre o Corinthians são muito boas. Ele é um cara que sempre faz questão de estar com algo relacionado ao Corinthians. Eu estava vendo uma entrevista dele outro dia para a CNN, em que ele estava falando sobre um novo. Eu vi ontem ou anteontem, não sei se é uma nova peça, se é um novo filme, é algo do tipo que ele está participando, e atrás tinha lá um negócio do Corinthians. Então, acho que esse tipo de mensagem que ele faz questão de passar a todo momento, a toda entrevista, por não ser um cara ligado diretamente ao futebol, eu coloco o Dani Stubach como um desses 5 caras aí. Vivos, né, você está dizendo, né? Outros 3 caras, pensar em outros 3 caras que... Outros 2, né? Faltam 2. Sim, tem um cara que eu nunca conversei, mas que eu gostaria de tê-lo no Alambrado Alvinegro. A gente convidou ele disse que vai, mas os horários dele estão pegando, que fez a música mais impressionante de um clube de futebol no Brasil, que é o Toquinho. O Toquinho, ele faz a música. És grande no esporte bretão, teu passado... Fica até arrepiado de cantar essa música. Teu passado ilumina a tua história, ciente da sua missão, vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.
tens a tradição de um clube tantas vezes campeão. Então esse cara, Toquinho, é um cara que faz parte aí do... É que tem que falar dos caras vivos, né? Tem muito cara que já foi, que eu poderia citar, mas deixa para uma próxima. Então, Toquinho, Dani Stuba, Ronaldo, Craque Neto. E, cara, eu vou colocar algum cara muito ligado à torcida do Corinthians, que eu tive o prazer de conhecer. É um cara que fez o projeto da Vaquinha existir, que eu conheci numa entrevista, que é o Ale, presidente dos Gaviões. Conheci ele uma vez, entrevistei ele uma vez, mas ele passa uma imagem de um cara que defende o Corinthians mesmo, que tenta integrar a torcida com o time. Então eu vou escolher o Ale, porque é uma voz da arquibancada, talvez ele represente todos os torcedores que estão sempre ali no setor norte, acompanhando e torcendo pelo Coringão. Fabrício, você foi eleito presidente do Corinthians hoje. 5 atos primordiais para fazer o Corinthians ainda melhor. Bom, primeiro é separar o clube social do futebol. Eu perguntei isso para o Rosário, inclusive. E se nós tivéssemos 2 gestores? Um gestor do clube social e um gestor do futebol. Isso passa pela reforma do estatuto, talvez, de repente, também. Então, essas 2 atitudes em uma só, sendo uma primeira atitude, reforma do estatuto e separar o futebol do clube, dar a importância que o clube social merece, dar a relevância que os sócios do clube merecem, mas dá também a importância que o futebol tem em relação ao time, porque o Corinthians, o futebol do Corinthians é muito grande para ficar atrelado somente ao clube social, e o clube social precisa de um carinho também, uma atenção, e cortar esse cordão umbilical e ter essa diferença. A outra questão é a base do Corinthians. Limpar a base, profissionalizar a base do Corinthians. A base do Corinthians precisa de pessoas que entendam o que estão fazendo. O Corinthians precisa replicar cases de sucesso. Então a gente precisaria ter na nossa base, quem que já deu certo fazendo a base de clubes aí? Esse. Vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. Não é para o cara trabalhar no clube, porque às vezes o cara pode ser torcedor de outro time, que eu não vejo problema, mas vamos aprender e colocar a galera para trabalhar aqui que entende. Então é dividir o futebol do clube, trabalhar a base, pagar as dívidas do Corinthians de uma forma inteligente. E para isso, eu preciso de gente que entenda de dinheiro. Eu preciso de um cara que tenha... Qual é o teu histórico? Pô, a minha empresa é uma empresa de sucesso, entendeu? Então eu não preciso do clube para ganhar dinheiro. Então, como é que você fez a tua empresa ter sucesso? Ajuda a gente aqui no Corinthians, vamos fazer um plano para tirar o Corinthians dessas dívidas, porque não dá mais para ver o Corinthians nas páginas policiais, porque deve dinheiro para esse, para aquele, e aí jogar limpo com a torcida. Fala assim, olha, a gente quer pagar nossas dívidas, porque uma pessoa com dívida não pode viver, a gente tem que honrar os nossos compromissos. Obviamente que esse é um discurso muito fácil de ser feito enquanto você não tem acesso às contas, mas eu procuraria uma forma de ir aos poucos e quitando as dívidas do clube. Esse seria o 3. Entra no quitar as dívidas, dar um jeito no estádio, né? Por isso tem que dar um jeito no estádio de uma vez por todas. Se a torcida do Corinthians se mobilizou para fazer uma vaquinha, eu como diretor do clube, eu vou abraçar essa ideia, cara. Eu vou fazer de tudo para que se essa vaquinha gerou 40 milhões, que é um dinheiro absurdo, ela pode gerar 80, ela pode gerar 160, ela pode gerar 320. Se ela gerasse 0, aí tudo bem. Mas se ela gerou 40, a gente tem que pensar em alternativas e abraçar a torcida. Eu acho que simplesmente ignorar isso não faz o menor sentido. E aí uma outra é tirar o poder do gestor. Tirar o meu próprio poder. Então, se eu estou assumindo o Corinthians, o poder tem que ser do clube e não do gestor. O gestor ele tem que ser um cara que só vai aparecer se precisar, ele vai descer no vestiário para conversar com os jogadores, ele só vai se posicionar publicamente se for algo realmente importante, realmente que precise da aparição dele. Se o clube estiver ganhando, eu não vou aparecer. Se o clube estiver indo bem, eu não vou aparecer.
mas no primeiro sinal de algo importante que aconteça, que vai fazer mal à imagem do clube, é o meu rosto que vai estar à frente. Então, eu acho que isso é tirar um pouquinho do poder do gestor. Eu acho que tirar o poder do gestor de uma maneira dessa forma, eu acho que pode ser interessante também. Em linhas gerais, você seria uma anti-Leila Pereira. Mas a Leila Pereira, ela aparece muitas vezes quando o time está mal, em situações que o time precisa de uma voz de poder, entendeu? Nas questões de racismo, por exemplo, ela está sempre presente. Na questão contra a mulher, ela está sempre presente. Ela aparece, às vezes demais, ela aparece. Então, assim, é pegar as coisas positivas que ela tem e trazer para o lado, entendeu? Como as coisas positivas de outros gestores também. Não, eu também acho ela muito corajosa. Mas eu não gosto dessa coisa de ficar aparecendo, segurando taça, etc. Exatamente. Essa é a principal coisa. O Corinthians é campeão, eu não vou estar nem no campo, cara. Se eu for presidente, né? Que você está me colocando como presidente do clube. Isso. Última pergunta, para você pegar o seu busão sossegado. Você é jornalista por causa da paixão pelo esporte? Ou a paixão pelo esporte foi uma maneira de exercer o jornalismo que veio por outros meios? Como que surgiu isso para ti? Como todo cara que gosta de futebol, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Então, quando eu tinha mais ou menos ali uns 15 anos, que eu estava no segundo colegial, eu lembro disso até hoje, eu estava eu lembro onde eu estava, meu. Estava na Henrique Schaumann fazendo retorno para pegar a Avenida Brasil e voltar para casa. Tinha saído, acho que talvez, do McDonald's com meus pais. Eu lembro do meu pai me perguntar: o que você vai fazer? Eu falei assim, pai, eu vou ser jogador de futebol. Eu já jogava futebol, já estava, né, fazendo alguns testes, fiz teste na Portuguesa, no Corinthians, no São Paulo. São Paulo foi um clube que eu me aproximei muito de fazer parte da categoria de base, mas aí surgiu essa possibilidade de, como era algo muito incerto ainda no São Paulo, essa mesma pessoa que me levou para o São Paulo, falou assim, olha, tem um time no ABC com um projeto bacana e tal, que vai jogar a 4ª divisão agora, você vai para o profissional lá e tal. Então eu tinha 16 anos, acabei indo. Eu quero ser jogador de futebol, tá bom, mas se você não for jogador de futebol, você vai ser o quê? Se não for jogador de futebol, eu vou fazer jornalismo para ser jornalista esportivo. Então era algo que eu tinha muito claro em mente, de que era algo relacionado com futebol, porque era algo que eu gostava e que eu achava que entendia, e acho que eu entendo um pouco, e tenho vontade de ser um jornalista esportivo. Tinha essa vontade e sou até hoje. E o Fabrício, que era uma criança corintiana, netinho da avó Itália, teria orgulho do Fabrício de hoje? Uma boa pergunta, hein, cara? O que é ter orgulho, né? Acho que muita coisa tem que melhorar, né? Acho que a gente está num processo de evolução, de aprendizado. Eu acho que em relação aos princípios, sim, porque isso veio dos meus pais, veio da minha família, mas tem muita coisa para eu melhorar, muita coisa para eu aprender, muita coisa para eu botar o joelho no chão e aprender mesmo, de forma mais humilde. Acho que todo mundo pensa isso, né, Zé? Todo mundo pensa que a gente tem que ser mais humilde aqui, a gente tem que ser mais humilde ali, a gente tem que às vezes contar até 5 para dar uma resposta. Mas orgulho pelo que eu construí, sim, acho que nesse aspecto, sim. Mas tem muita coisa para melhorar para dizer que eu estou orgulhoso de mim ainda, né? Acho que eu tenho que chegar lá no final, quando eu estiver indo embora, e aí sim falar, e se não for e se eu não estiver orgulhoso de mim lá, que eu pague em algum lugar a isso aí, né?